Olá a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, associados eudistas, a todos que acompanham esse vídeo. Chegamos à terceira e última parte da vida missionária de São João Eudes, missão e carisma. E nessa terceira e última parte, nós vamos salientar especificamente São João Eudes como um padre missionário, como um homem da missão. Como São João Eudes fazia essas missões, o que São João Eudes pensava sobre essas missões e quais são os frutos dessas missões. Então, fique conosco e nos acompanhe nessa jornada final. Me cuidarán todos los días de mi vida, no temeré ningún mal, porque Él está conmigo en cualquier dificultad. João Eudes, um padre missionário. Mais particularmente, em duas frentes que São João Eudes realizará a missão na igreja, que se entregará com zelo e na qual se comprometerá profundamente por mais de 50 anos, sem parar só um momento. São estes dois aspectos que constituem o duplo carisma que viveu. Refiro-me à sua vocação missionária, fundamental à sua vocação específica de servo sacerdotal, a sua preocupação pelas mulheres, a sua sensibilidade para com os pobres e marginalizados em geral. São tantos aspectos de sua vocação específica que as irmãs de Nossa Senhora da Caridade, do Bom Pastor e das pequenas irmãs dos pobres e outras sociedades semelhantes ficam felizes de ver e receber sua inspiração. João Eudes, padre missionário. O que exatamente significa essa forma de assinatura? Que valor dar hoje a isso? Bom, para responder essas perguntas, é necessário fazer um pouco de história e tentar, ainda que muito rapidamente, a descoberta das missões no interior da França do século XVII. E o que aconteceu na França no século XVII para que as missões envolvessem tanta gente com tanto vigor? Qual é o porquê dessas missões? Por que elas foram feitas? E qual é a opinião que se deve ter sobre essas missões? E quais são as lições que podemos tirar hoje para nós? Bom, para responder essas perguntas, nós então vamos nos aprofundar na vida missionária de São João Eudes. Bom, quando São João Eudes foi enviado em missão em 1632, ele tinha apenas 31 anos de idade e ainda era membro do oratório francês. Ele não inventou o estilo de missão, mas ele fazia parte de um longo legado. Se é verdade que era das missões longínquas, Canadá, que começou nos séculos XVI e XVII, também é verdade que os finais do século XVI e XVII foram fortemente marcados pelos desenvolvimentos das missões interiores dentro dos próprios países, incluindo a França. Então, no oratório, em 1611, o cardeal Berry funda esta congregação do oratório, que um pouco mais tarde, um dos seus discípulos, João Eudes, pregou missões na Normandia, Bretanha e Borgonha. Então, motivo desse desenvolvimento. Qual é o motivo desse desenvolvimento? Vamos usar as palavras do padre Eudes. Ele dizia o seguinte: vivemos em uma época em que a não religião e até mesmo o ateísmo continuam sendo uma minoria. Mas ainda, e após o Concílio de Trento e a excisão da Reforma, portanto, é sobretudo ir à missão de converter os protestantes, é o tempo de algumas missões reais, que são subsidiadas e muitas vezes confiadas às jesuítas e capuchinhos. João Eudes lembra esse objetivo. Ele alude em pelo menos duas ocasiões à conversão dos huguenonetos no Memorial dos Benefícios de Deus. Encontramos isso nas obras completas, no tombo 12, páginas 109 a 132. Bom, no início então do século XVII,
Esse objetivo vinculado à congregação faltava, sobretudo, instruir e ensinar os católicos. Para que os protestantes voltem à fé verdadeira, os católicos precisam ser transformados em cristãos autênticos. Instruí-los, isto é, apresentá-los com as belezas, e o sacerdote missionário do oratório herda esse objetivo. Paul Missan, um padre francês atual, já falecido, afirma: tinha consciência de uma missão, fazer com que os seus contemporâneos redescobrissem a grande dignidade do sacramento do batismo, cujo saber e importância hoje se extingue quase por completo. Ao fundar a Congregação de Jesus e Maria em 1643, João Eudes buscou um duplo propósito: formar bons obreiros do Evangelho por meio do exercício dos seminários. 2. Trabalhar para renovar o espírito do cristianismo nos fiéis por meio dos exercícios das missões. Na mente de João Eudes, esses dois exercícios se complementam. Nada duradouro sem um clero bem treinado, santo e competente. Nada de profundo sem uma pregação explícita do Evangelho a todos os batizados que desconhecem a grandeza e as exigências do seu estado, da sua vocação de batizado. Esses dois exercícios são tão complementares que são os mesmos padres eudistas que no inverno se dedicam aos exercícios dos seminários, as quais se preparam para a ordenação, e que na primavera e durante todo o verão percorrem as cidades e os campos para dar algumas missões. Assim era o estilo, o método de São João Eudes. Então São João Eudes vai dizer o seguinte: renova o espírito do cristianismo nos fiéis. Para ele, os seus contemporâneos, o Evangelho não é bem vivido pela simples razão de ser desconhecido. Foi uma ação radical que ele realizou. E trabalhou para evangelizar pela primeira vez algumas regiões rurais, que aliás haviam sido iniciadas nos ritos da religião cristã e o praticavam mais ou menos bem, mas haviam recebido verdadeiramente o anúncio da boa nova de Jesus Cristo para nós. Ele buscou, antes de tudo, uma conversão profunda de cada um dos participantes à missão, para que isso fosse possível. O ministério da palavra, os sacramentos, a oração deveriam ser atos importantes dos missionários. A importância das missões para João Eudes. Bom, para perceber o que esse ministério foi capaz de significar na vida de São João Eudes, calcula-se que ele participou de 117 missões. E ele dirigiu 103 por um período de 44 anos. Ou seja, desde 1632 a 1676. É difícil imaginar e compreender todo o esforço apostólico que essas missões podem significar. E o que mais me emociona é que quando ele fala ou menciona dessas missões, é sempre com muito entusiasmo que o faz. E aqui está o que ele diz em uma dessas missões em Rennes, no advento de 1669 até 1670, num período total de 134 dias de missão. João Eudes nos diz, vou ler para vocês: opuseram a nossa detenção de vários deles na diocese de Constance. Perceberam o mal que eles causaram. Pai, perdoa-os, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Rezemos, meu caro irmão, ao dono da messe, para que envie operários e lhe digamos de todo o coração: dono da messe,
manda operários para a tua messe. O que tantos médicos e tantos graduados do ensino médio estão fazendo em Paris, enquanto almas morrem aos milhares, porque ninguém estende a mão para removê-las da perdição e preservá-las do fogo eterno. Certamente, se eu me desse ouvido, iria a Paris gritar com a Sorbonne e outras instituições de ensino: corra para apagar o fogo! Corra para apagar o fogo! Corra para apagar o fogo do inferno, que ateia fogo em todo o universo. Venham cavalheiros médicos, venham cavalheiros graduados do ensino médio, venham cavalheiros abades, venham todos, venham cavalheiros eclesiásticos e ajudem a extingui-lo. Neste mesmo ano de 1671, Monsenhor Arcebispo de Paris enviou-nos para cumprir uma missão universal. Durante o jubileu, tendo o rei desejado e pago, onde quer que o Santíssimo Sacramento seja exposto, Deus me concede a graça de fazer 2 exortações poderosas diante da rainha, com o sol na mão, e uma terceira ainda mais poderosa diante do rei. Tais figuras e tal dinamismo testemunham até que ponto João Eudes foi um homem no meio do povo, um autêntico pastor, compartilhando com os outros as alegrias e as dores de um verdadeiro ministério apostólico. A formação dos sacerdotes será para ele como o faz Ollier, e muitos mais serão sua grande preocupação. Captou a necessidade não só de lhes dar uma formação mais consistente, mas ao mesmo tempo agindo desta forma para assegurar o fruto permanente das missões. Na verdade, diz São João Eudes, o que se busca é, antes de tudo, uma regeneração de toda a sociedade. Renovar em todo o espírito do cristianismo. Só assim se pode dar a resposta eficaz aos problemas sociais, morais e espirituais do século. E uma vez mais que a igreja seja reformada e reunificada, a sociedade será melhorada por sua vez, por uma consequência do resultado. Bom, esse tópico pode ser desenvolvido ainda mais. Esta breve memória do século XVII permite-nos, sem dúvida, afirmar, graças aos exercícios das missões, uma renovação incontestável da sociedade francesa foi feita. A renovação cristã não foi efêmera, na medida em que a obra missionária pôde realizar-se em profundidade e com recursos muito significativos para os períodos de 1630 e 1680. Então, o que João Eudes queria fazer? O que o Padre Eudes queria fazer? Primeiro, ele queria ser testemunha de que a conversão ao Evangelho é sempre possível e até necessária, e sobretudo numa sociedade que vive uma crise permanente. Segundo, dar a todos os cristãos que vieram ouvir a sua pregação e aproveitar a sua intensa atividade missionária, o sabor incomparável do próprio batismo. Bom, em todo caso, este homem não deixou de se converter dia após dia ao Evangelho que constantemente proclamava. Pregador e missionário que se tornou cada vez mais sensível às atitudes de misericórdia e de gratidão. O Padre Eudes o soube formar Jesus em si mesmo, pregando para a sua escola, para os seus. Queremos, Senhor Jesus, vivas e reines entre nós, conosco. Assim, São João que formou Jesus, assim mesmo, como exemplo para todos nós.
O século XVII na França foi um período de grande espírito missionário que atingiu todos os sofás da igreja. Pela sua visão de igreja, do ministério e da missão dos sacerdotes e da vida cristã dos discípulos de Jesus, os espirituais dessa época, homens e mulheres, souberam ligar a mística ao compromisso apostólico. E João Eudes é um deles. E como vimos, ele sempre foi um grande missionário. Agora, cabe a cada um de nós, seus herdeiros e herdeiras, correr a missão e estar bem decididos a dedicar o que resta da nossa vida a esta tarefa. Queremos, Senhor Jesus, que vivas e reines em nossos corações.